A verdade é uma só, que eu vou entrar em outro assunto agora que muita gente não cai a ficha. Eu já pesquisei tudo o que eu queria saber, tudo. O meu trabalho aqui, como eu tenho feito, é fazer com que vocês percebam que a essência divina habita dentro de cada um de vocês. Vocês não precisam de um comedor de feijão para dizer para você que você tem que confessar os seus pecados para ele. Você acha que Deus, o Criador, você acha que ele não sabe, cara? O que os espiritualistas falam aí na internet? Os espiritualistas, os universalistas, que tem um Deus aí em algum lugar, que sabe de tudo, que vê tudo. Então, assim, você vai confessar com alguém por quê? Você tem que sentar aí na sua casa, no seu cantinho, sagrado, conversar com esse Deus que habita dentro de vocês. Hoje eu estou aqui diante de inúmeras dificuldades que eu passei o ano passado. Aí eu fui perceber, cara, que o meu maior erro na vida toda foi não cuidar daquela criança que habita dentro de mim. Por quê? Porque eu estava preocupado com os outros, com aquele papo que todo mundo fala, aquilo que você vê no outro é o que você vê em você. Cara, é tudo mentira. Todos nós fomos criados individualmente. Quando você vai ver a história dos Anunnakis, onde eu vou entrar agora nesse trecho da live, os Anunnakis, que na verdade tem esse termo porque foi um nome que foi dado, que queria dizer aquele que veio do céu, né, ou aqueles que vieram do céu, se refere ao planeta Nibiru, né? Aí a gente entra naquela história do Zecharia Sitchin, né, sobre as tabuletas sumerianas, que foi a primeira civilização, quando os Anunnakis estiveram aqui. Aí, para quem nunca ouviu falar de Anunnaki, a gente associa esse nome para Babilônia, Macedônia, essas coisas todas. Porque naquela época, pessoal, entenda o seguinte, naquela época, nos primórdios aí, esses deuses, essas pessoas que viviam no mundo, elas trocavam de nome constantemente. Hoje ele era o Joãozinho da Macedônia, no outro dia ele era o Joãozinho da Babilônia, do Egito, enfim. Até mesmo os próprios deuses faziam isso. E quando você vê que a história dos Anunnakis aqui, a história do Quetzalcoatl, faz muito sentido. Eu estava vendo esses dias lá, novamente, para me rever o que eu tinha aprendido. Os Anunnakis, em um determinado momento, eles tiveram um declínio da sociedade deles, quando eles criaram tudo isso daqui, né? Inclusive, quando você vê, vou até voltar no início, vou contar do início para ficar melhor, porque eu já estou bagunçando o negócio aqui. Quando eles começaram a vir para cá, quando eles vieram para cá, que é aí onde eu falo que eu não acredito em tudo, eu procuro analisar e interpretar, uma parte da teoria do Zecharia Sitchin diz que Nibiru veio para cá, em busca do ouro atômico. Só que nessa teoria, uns falam que Nibiru veio para cá em busca, então a gente considera que o planeta Terra já existia. Então o planeta Terra já tinha tudo isso daqui, tinha um ouro atômico e eles precisavam do ouro atômico para fazer as paradas dele lá no planeta Nibiru para reconstruir a atmosfera deles, né? Só que já tem uma outra teoria no meio dessas traduções que diz que na verdade o planeta Terra não existia como ele é agora. Ou seja, esse planeta onde nós habitamos era chamado Tiamat. Era um planeta água, não tinha mais nada, era só água. Aí já entra uma pergunta. Peraí, mas se os nibiruanos estavam vindo para cá para pegar ouro atômico, como que eles sabiam que tinha ouro atômico aqui? O planeta só tinha água, não tinha mineral, né? Aí entra uma outra história. Quando o planeta Nibiru se aproximou de Tiamat, que é esse planeta Terra, planeta Água, existia um outro planeta que ficava muito próximo. Então ele era um sistema binário, vamos dizer assim. Ou seja, dois planetas um do lado do outro. Quando Nibiru se aproximou do planeta Tiamat, toda a alteração gravitacional que ele provocou fez com que esse outro planeta, que era um planeta rochoso, se chocasse com o planeta Terra, que no caso era o planeta Tiamat. Então ele se chocou com o planeta Tiamat e aconteceu tudo que está aqui agora, tudo que a gente vive. Faz sentido quando você olha e vê que realmente praticamente 75% do planeta é pura água, né?
Só que aí vem uma questão, vamos dizer que realmente aconteceu isso. A gente tem que considerar que então, quando eles viram que todo esse processo aconteceu, que inclusive quando aconteceu essa colisão dos dois planetas, aquilo que nós vemos em Saturno, aqueles anéis ali, foi substratos desse choque que teve essa implosão e explosão, e esses detritos formaram aquele que nós vemos ali em Saturno, né? E esses outros planetas, inclusive a Lua aí, né? Aí você pensa, pô, mas espera aí, mas eles chegaram lá, aconteceu tudo isso, então da onde vem a história do ouro atômico? Ninguém sabe. Tá lá nas tabuletas sumerianas, segundo o Zecharia Sitchin, né? Então assim, quando eles chegaram lá e aconteceu todo esse efeito gravitacional, a gente tem que considerar então que eles foram embora para voltar em um outro momento. Só que aí eles precisariam ir fazer essa rota toda com esse planeta deles, para só depois, alguém vir aqui de novo e ver o que tinha aqui, né? Aí quando você vai vendo toda a história, enfim, vou pular para a parte que é a mais conhecida, beleza, os Anunnakis chegaram aqui, viu que tinha ouro atômico, que era um ouro muito mais, com propriedades minerais muito mais complexas e valorosas do que esse ouro que nós temos aí convencional. Aí eles vieram aqui, começaram a explorar o planeta, né? Pegar todo esse ouro. Aí chega num certo momento, os Nibiruanos, que eram os Anunnakis, decidiram que era um trabalho muito pesado e resolveram criar a civilização, não a civilização humana ainda, mas criar algum ser para poder fazer esse trabalho para eles. Aí tem toda a história. Se você pesquisar no YouTube, você vai achar inúmeros vídeos contando isso daqui. Só que aí é onde eu vou entrar mais para frente no processo onde eles chegam ao processo de humanoide como nós somos hoje. Aí você vai ver que a história de Adão e Eva já começa tudo ali, cara. Quando você vê tudo que está escrito lá, tudo que eles estão apresentando, a história do Adão, para começar, o Adão nem foi o primeiro. O Adão já foi o segundo que tinha a genética Anunnaki impregnada nele, assim como o Adamo, ou Adamo, foi o primeiro. A primeira matriz masculina que foi criada foi o Adamo, né? Só que muita gente confunde o ser adâmico, referindo a Adão, mas não era Adão. Adão era a segunda versão. E aí tem o processo, eles começaram a fabricar seres masculinos, com as características comparadas a eles, só que eles tinham que produzir isso, eles produziram 7 espécimes, perceba que sempre o número 7 está envolvido, né? Por isso que fala sempre que o número de Deus é o número 7. Você percebe que tudo isso é romantização de tudo aquilo que aconteceu de fato? Vê que aqui houve 7 estágios aqui, as 7 instâncias aqui da criação. Pode perceber, todas as histórias têm a história dos 7 dias, os 7 não sei o que, das 7 pessoas, enfim. Uma série de coisas, cara. E aí, se você não tiver um discernimento muito grande para entender e separar as coisas, você fica louco da cabeça. Então você vê que realmente foram 7 espécimes que foram criados, os caras falaram, no caso Enki, em Liu lá, que eu não lembro quem é o dos bonzinhos, a gente tem que criar uma forma que eles possam se reproduzir como a gente. Aí eles começam a fazer quem? Uma mulher com a mesma característica lá de uma das Anunnakis que tinham, que era Ninmerta, se eu não me engano, posso ter errado o nome, e veja que, como eu falei, em todas essas histórias de mitologia, todos esses deuses, principalmente os deuses Anunnakis, eles trocavam de nome a todo momento. A cada feito que eles achavam importantes, eles mudavam o nome deles. Agora eu vou me chamar fulano de tal. Pode pesquisar lá, isso não é loucura da minha cabeça não, você vai entrar lá, você vai ver. Cada vez eles mudavam o nome deles. E aí chegou o que? Essa Ninmerta, se eu não me engano, Ninmarta, sei lá. Ela foi lá e pegou a genética dela e combinou, fez tudo certinho para que eles se reproduzissem entre eles. Aí eles vão lá e tal. O que eles faziam? Olha só onde a história vai, cara. Você vai ver que com certeza essa história de Bíblia foi copiada de algum lugar.
Não adianta vir meter o pau em mim aqui, falar que eu tô criando confusão. É só vocês pegar as informações aí que vocês vão ver que tá lá na história dos Anunnaki. Tá lá. O que Enlil falava pros caras? Pega o Adamo, manda pro jardim do Edim. Edim. Ou Éden. O que está escrito na Bíblia? O jardim do Éden, onde Deus pôs quem lá? Adão e Eva. Veja só como é interessante, né? Uma história de deuses pagãos que por coincidência tá lá na Bíblia, né? Aí vem a pergunta, né? Vamos prolongar, gente. Agora vai entrar, tocar no fio da meada aí.